Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo Outdoor. Hoje o papo não vai ser com outra pessoa, vai ser eu comigo mesmo. E a gente vai falar sobre o Parque Nacional da Tijuca, que é aqui pertinho, no Rio de Janeiro, ou seja, dentro da cidade. A gente vai conversar um pouco sobre esse local fantástico. Então chama o pessoal, chama os amigos para assistir, que eu acho que o papo vai ser bem interessante. Como sempre, teremos nossos intérpretes de Libras, então já vou chamar o Marcos e a Thaisa para entrarem aqui, só para dar um oi geral para a galera, e aí a gente começa realmente o nosso bate-papo aqui sobre o Parque Nacional da Tijuca. Então vamos lá, pessoal? Deixa eu organizar aqui. Hoje, como eu estou sozinho, hoje eu vou prestar atenção em mais coisas, no que eu estou falando e ainda na organização aqui da nossa live, do nosso Papo Outdoor. Então, Thaisa, bom, o Marcos começa a Thaisa daqui a pouco. Vou fazer diferente hoje, ela só vai deixar a câmera desligada, mas vai ficar aqui junto com a gente para eu não precisar cronometrar o tempo. Que só para quem não sabe, os intérpretes precisam, a cada 20 minutos, serem substituídos. Eles vão revezando para que consigam dar realmente conta do recado. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o nosso Papo Outdoor. Como sempre, obviamente, comentários são sempre bem-vindos. Se quiser comentar aqui, tirar alguma dúvida, enfim. Então, Guilherme já está aí, Everaldo, Léo, todo mundo aí, boa noite, pessoal. Então, vamos começar aqui mais um Papo Outdoor. Bom, eu resolvi escolher esse tema, Parque Nacional da Tijuca, porque é o local que eu gosto muito de frequentar. Desde que eu comecei a praticar atividades ao ar livre, isso já tem um bocado de tempo, sei lá, quantos anos, sei lá, no início dos anos 90, antes um pouquinho talvez, início dos anos 90, e é um local que eu sempre gostei de, na verdade eu comecei aqui no Rio indo para lá, quem me apresentou à floresta foi um amigo meu, Eduardo, e a gente levava um longo tempo para chegar até lá, porque a gente na época ia de metrô até a Tijuca, da Tijuca a gente pegava o ônibus para subir até o Alto da Boa Vista e começava a caminhada lá do iniciozinho, da entrada do parque. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, né? E na prática hoje é o que está acontecendo, o parque está fechado para carros, então a gente tem que deixar o carro na Praça Afonso Viseu e começa a trilha, enfim, lá de baixo também, então fica tudo um pouco mais longo, mas é um local fantástico e eu gosto muito não só em função da beleza natural, mas também da história que tem ali por trás, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes, alguns fatos interessantes e também, obviamente, mostrar algumas fotos para vocês. Vamos entrar na floresta da Tijuca. Vou escolher essa foto aí para entrar no Parque Nacional da Tijuca. A gente vai ver rapidamente que o Parque Nacional da Tijuca, na realidade, ele é dividido em setores diferentes, e esse setor é o setor Floresta da Tijuca, que é o que eu mais gosto de frequentar. Já levei e levo muito o Matheus, esse final de semana fui para lá, inclusive, e é bem realmente um local que eu gosto bastante. E vou mostrar para vocês algumas fotos, como eu falei. Mas, para começar, eu queria só colocar alguns dados aí para vocês, né? O Parque Nacional da Tijuca ele tem aí aproximadamente 3,9 hectares. Ele foi criado em 1961, a gestão dele, na realidade é uma gestão compartilhada, mas o ICMBio. A gente vai ver que existem algumas entradas diferentes. Hoje eu vou focar muito na parte da Floresta da Tijuca, então a entrada lá é de 8 às 17, horário de funcionamento. E aí eu coloco duas informações de sede. Existe a sede nas Paineiras e a sede lá no Alto da Boa Vista. E a gente vai focar hoje nessa parte do Alto da Boa Vista e eu já vou explicar para vocês um pouco mais sobre isso. Bom, como eu estava falando, o Parque Nacional da Tijuca ele é dividido em setores. E aqui a gente consegue ver aí essa divisão dos setores. Então, o setor A, que é esse aqui mais no meio, é o setor Floresta da Tijuca, propriamente dito. Na realidade, ele é junto com o setor que hoje é chamado setor D. Há um tempo atrás, eles dividiam apenas em setor A, B e C. Hoje tem o D, mas enfim, o setor A é o Floresta da Tijuca, o setor B é a Serra da Carioca, onde a gente tem o ponto principal ali é o Corcovado.
O setor C é o setor da Pedra Bonita e Pedra da Gávea, e o setor D é o setor da Covanca, enfim, é esse setor ali mais para longe, um pouco mais afastado. E os principais acabam sendo realmente setor A, B e C em função dos atrativos. A gente tem no setor Floresta da Tijuca, que é esse setor A, a gente tem todo o maciço da Tijuca, o Pico da Tijuca, o Tijuca Mirim, o Pico do Papagaio, enfim, tudo isso que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. O setor da Serra da Carioca, que, como eu falei, o principal aí é o Corcovado, e ali à direita a Pedra da Gávea, Pedra Bonita e Agulhinha da Gávea. Para quem não conhece, né, eu vou falar aqui mais para frente, mas esse da esquerda no setor floresta, né, esse pico principal aqui é o Pico da Tijuca, que é o maior na Floresta da Tijuca, ou no Parque Nacional da Tijuca. Esse aqui no meio a gente está vendo o Corcovado, e à direita a gente está vendo a Pedra da Gávea lá atrás, à direita um pedacinho da Pedra Bonita, e aqui na frente a a Agulhinha da Gávea. Né, então é o conjunto ali que a gente consegue visualizar aqui nessas imagens aí que eu estou mostrando para vocês. Bom, eu vou falar um pouco da parte de história, e é claro que quando os portugueses chegaram no Brasil, obviamente ali tudo era mata, tudo era floresta. Na verdade, o Rio de Janeiro, né, os povos, os habitantes indígenas locais, eles tinham medo de subir até as montanhas, então realmente as trilhas não existiam ou eram muito pouco exploradas. E a gente tem os portugueses chegando no Brasil, obviamente não vou entrar nos detalhes aprofundados disso, e a gente teve um domínio francês aqui no início, teve Villegagnon e etc., e nesse momento eles começam a explorar alguma coisa, mas sempre timidamente. Por quê? Porque era uma floresta muito fechada, muito densa, e os próprios indígenas locais tinham medo em função dos espíritos que moravam nas montanhas, etc. Então não existiu uma exploração muito grande. Eu não vou entrar nos detalhes dessa parte histórica até a chegada da família real no Brasil, que é quando começa a realmente a gente ter um interesse maior na região ali da Floresta da Tijuca, no que hoje é o Parque Nacional da Tijuca. Mas, de uma forma geral, a gente tem aí essa representação da chegada da família real no Brasil em 1808, a família real fugindo ali de Napoleão, né, enfim, das guerras napoleônicas, e chega ao Brasil. Bom, e o que acontece? Basicamente, logo depois, Dom João VI ele abre os portos às nações amigas, e naquele momento começam a vir nobres, enfim, pessoas de outras partes da Europa, inclusive franceses que eles eram contra Napoleão, enfim, e aí eles obviamente fugiam de lá. Então, em 1810, ou seja, logo depois que a família real chega no Brasil, chega um sujeito, um francês chamado Aymar-Marie Jacques Gestas, é o Conde Gestas, depois ficou conhecido como Conde Gestas, e ele chega ao Brasil para, enfim, empreender, fazer alguma coisa. Bom, nessa época, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, já existia nas florestas, enfim, aqui na região das serras, próximas aqui à cidade, ou na cidade do Rio de Janeiro, já existia algum cultivo de cana-de-açúcar, algum cultivo de algodão, algum cultivo de café. E o café realmente estava começando a aparecer e a se destacar. Então, ele chega e começa a pensar o que fazer na vida e resolve que vai plantar café. E começa a plantar café, compra uma propriedade, que é a propriedade da Boa Vista, propriamente dita, né, a fazenda da Boa Vista, e começa a derrubada de árvores para plantar café. Então, por que eu estou colocando essa parte histórica? E eu gosto bastante também do exemplo da Floresta da Tijuca, porque mostra para a gente que se nós, seres humanos, queremos fazer alguma coisa, a gente consegue reverter a situação em que a gente se encontra em termos de destruição do meio ambiente. E esse exemplo da Floresta da Tijuca, que a gente vai ver aí mais para frente nessa nossa conversa, que é um exemplo de sucesso, é um grande exemplo de sucesso, né? O Brasil tem esse mega exemplo de sucesso porque a floresta ela é praticamente toda, uma boa parte dela é reflorestada. Então, de novo, isso mostra que se a gente quer, se existe vontade das pessoas e vontade política principalmente, a gente consegue reverter esse processo de degradação ambiental.
Mas vamos lá, vamos voltar. Então a gente tem em 1810 o Conde de Gesta chegando, comprando uma fazenda, começando a plantar café. E tendo sucesso. Café e outras coisas, e começa a ter sucesso. E, obviamente, com o sucesso deles, outros começam a comprar terras, outros estrangeiros, principalmente, começam a comprar terras e também começam a derrubada das árvores para o plantio do café. Bom, vale também falar aí que em 1816 chega uma missão artística francesa no Brasil, e isso vai ser importante porque eu vou mostrar algumas fotos, algumas gravuras, algumas pinturas de alguns desses artistas aí. Então, chega dentre eles, Debré, Tonet, enfim, essa galera toda começou a vir para o Brasil com o objetivo de pintar, né, ou seja, de trazer a arte francesa para cá, mas também pintar e retratar o Brasil, de uma forma geral. E ficaram no Rio de Janeiro durante um bom tempo e puderam retratar muito dessa realidade na época e, obviamente, do que estava acontecendo na Floresta da Tijuca, ou na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou avançar um pouquinho só para mostrar aqui, por exemplo, essa é de Rugendas, na realidade, não é nenhum desses franceses que eu falei, mas essa ilustração mostra a derrubada das árvores. Né? Então, essa daí já é na região ali da Floresta da Tijuca, ou do Maciço da Tijuca, nas Serras Cariocas, e a gente tem essa derrubada das árvores para plantio de café, principalmente porque o café é o que estava realmente dando muito certo, dando muito dinheiro. A gente tem essa outra ilustração aqui também de Rugendas. Aqui, na realidade, já não é o café, mas são os chineses, porque vieram vários chineses aqui para fazer plantação de chá na região do Jardim Botânico. Inclusive, para quem é do Rio de Janeiro, quem conhece ou quem já veio aqui, a gente tem a Vista Chinesa, que é uma espécie de um monumento, é um pagode chinês, enfim, acho que não é pagode, mas que é justamente uma homenagem a esses chineses que trabalharam aqui no cultivo do chá. Aqui a gente tem uma outra pintura também de Rugendas, mostrando a colheita, né, do café. Então, ou seja, tudo isso aqui mostra o que estava acontecendo na época de fato. Ou seja, as pessoas, ou os nobres, ou as pessoas que tinham dinheiro, comprando terras, cortando a floresta, derrubando a floresta para plantar café. Bom, deixa eu voltar aqui na nossa linha do tempo. Bom, em 1917, o que acontece? Começam a acontecer ou visualizar problemas no abastecimento de água. Vou mostrar para vocês também, essa aqui é um mapa hídrico, da hidrografia dessa região, e a gente vê ali que são mais de 30 nascentes, ou 30 rios diferentes que estão nessa região toda do que hoje compreende o Parque Nacional da Tijuca. E imagine o seguinte, quando a corte chegou no Brasil, em 1808, quando a família real veio para o Brasil, não veio a família real, veio a corte com mais de 20 mil pessoas. Então a cidade, de repente, tem um boom de população absurdo, e obviamente você tem esse consumo todo de água aumentando. Além do consumo de água, começa também um consumo a mais do carvão e de outras coisas que são oriundas de madeira. Então, além do corte de árvores para plantio de café, também teve um corte de árvores em regiões que eventualmente eram possíveis de serem plantadas com culturas, mas para transformar em carvão para serem utilizados pela população. Então, o que começa a acontecer? Começa a acontecer justamente problemas em relação à água, crises hídricas. Em 1817, o governo real, já entendendo que isso é um problema, proíbe a derrubada de árvores nas proximidades dos rios Paineiras e Cariocas, que são esses rios principais aí na parte de abastecimento de água para a cidade. Bom, 1840, ou seja, alguns anos depois, ou vários anos depois, essa crise realmente começa a ser grave. E aí o governo começa a pensar no que fazer e começa a pensar em desapropriar as fazendas da região para começarem, de fato, a fazer um replantio, um reflorestamento dessas árvores para tentar revitalizar esses corpos d'água, os rios, etc., começarem a serem recuperados. Só que a grande questão nessa época é que o café ainda estava em alta e o preço das terras era muito alto. Então, além da burocracia, o custo de desapropriação era muito grande. Só que, para a sorte de uns e azar de outros, para a sorte de nós, talvez,
para nossa sorte. Em 1843 começa o cultivo, as plantações de café são assoladas por uma praga chamada borboletinha. E aí existe uma queda na produção absurda, na produção de café, e, consequentemente, o que acontece? As terras começam a se desvalorizar. E aí fica mais fácil de iniciar esse processo de desapropriação para iniciar esse projeto, obviamente um grande projeto de reflorestamento. Bom, continuando aqui, e aí vou fazer só um parênteses, eu estou falando uma opção de coisas, eu não estou na tela de comentários, porque hoje eu estou sozinho aqui na live, então, se tiver algum comentário, alguma, enfim, dúvida, deixa aí que depois eu volto para responder. Bom, então, seguindo viagem, deixa eu mostrar de novo as fotos. Aqui é para mostrar realmente o quão importante é essa região toda do que hoje é o Parque Nacional da Tijuca em relação a essa parte de hidrografia, né, dos rios, realmente, ou dos corpos d'água que vão abastecer a cidade. Né, até então, hoje a gente sabe que o nosso abastecimento vem de outros lugares, mas isso aí sempre foi muito importante para a cidade. Aqui, voltando às imagens que eu já mostrei. Essa aqui é a Cascata da Tijuca, que hoje é conhecida como Cascatinha Toné, que a gente vai ver mais na frente. Também é outra pintura de Rugendas. Bom, continuando a nossa linha do tempo, a gente tem em 1956 o início da desapropriação das fazendas. E aí sim começa esse processo para que, de fato, exista o reflorestamento e os rios comecem a ser revitalizados. É claro que esse reflorestamento ele não acontece da noite para o dia, muito menos a recuperação dos rios, das nascentes e etc. Mas é um processo que precisava ser iniciado, e foi iniciado logo depois, ou alguns anos depois, em 1861, quando o Major Archer é nomeado como a pessoa que vai cuidar do reflorestamento. Bom, e aí a gente tem alguns números interessantes em relação ao Major Archer. Ele ficou por 12 anos à frente desse reflorestamento. Ele começou a trabalhar com 7 escravos e alguns assalariados, depois esse número de trabalhadores assalariados começou a crescer, e ele fez um trabalho muito interessante de justamente reflorestar. Uma preocupação dele foi de que as plantas ou as árvores utilizadas fossem vegetação originária, ou seja, mata nativa. Ele introduziu algumas espécies exóticas, mas a preferência dele, o trabalho principal, foi justamente introduzir ou reintroduzir vegetação originária dessa localidade, dessa região. Bom, ele era um sujeito muito meticuloso e tomava nota de tudo e contabilizava tudo. Não me pergunte como, mas existem alguns livros, inclusive eu vou mostrar alguns livros que eu tenho sobre isso, que eu gosto bastante desse tema, mas como é que ele tomava nota disso? Então, pelos registros, ele, ao iniciar o reflorestamento nessa região do que hoje é o Parque Nacional da Tijuca, existiam apenas 16.075 árvores. Bom, durante esses 12 anos de trabalho, ele plantou 80 mil mudas de árvores, das quais vingaram 45.777, o que é um número bem expressivo quando a gente compara com o que existia de árvore. Então, basicamente, ele plantou ou vingaram 3 vezes mais árvores do que existiam anteriormente. Bom, ele trabalhou durante esses 12 anos e depois ele saiu. Em 1873 ele saiu enfim, do trabalho aqui que ele realizou de reflorestamento e assume uma outra pessoa, o tenente-coronel Escranholho, esse nome todo, Gastão Luiz Henrique de Robert Descranholi. Então, hoje a gente acaba falando muito do Escranholho porque tem algumas partes, algumas coisas na floresta que tem esse nome também, assim como do Archer, enfim. Bom, ele já plantou bem menos árvores, até porque o trabalho de reflorestamento já tinha sido bem grande, feito pelo Major Archer. Ele plantou cerca de 35 mil árvores, das quais vingaram também, o pessoal anotava tudo direitinho, 21.489 árvores. Bom, só que ele começou a pensar também de uma forma um pouco diferente. O que ele fez? Ele começou a introduzir espécies exóticas, não só as espécies endêmicas ali da região. Hoje, quem vai na Floresta da Tijuca vê eucaliptos, por exemplo, que não é uma espécie que exista na região, mesmo no Brasil, e algumas outras coisas. E ele chamou um paisagista francês, o Auguste Glasiou, para poder ajudá-lo na organização.
ele tinha essa inspiração em fazer da Floresta da Tijuca pontos ou locais em que as pessoas pudessem, de fato, visitar e passear. Né? Então, inspirados nos bosques parisienses, o Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, eles começaram a criar recantos aqui dentro da Floresta da Tijuca. Então, criaram, tipo, o Lago das Fadas, vários recantos ali dentro que pudessem fazer com que as pessoas fossem à floresta e aproveitassem a floresta, ou seja, pudessem passar o dia na floresta, fazer o piquenique na floresta. Então, tudo isso que a gente vê lá hoje, quem visita e quem conhece a floresta, aquelas fontes, aqueles recantos e etc., tudo isso foi originado nessa época aí, em que o Scragnoli trabalhou no reflorestamento junto com o Glaziou. Bom, em 88 ele morreu, o Scragnoli, e aí assumiu por um pequeno intervalo de tempo o próprio Glaziou. Ele continuou nessa administração aí da Floresta da Tijuca. E aí já não era mais do reflorestamento, mas sim da gestão ali realmente da Floresta da Tijuca. É claro que muitas outras pessoas passam por aí, e eu não vou ficar falando sobre isso, quero mostrar fotos também para quem não conhece a Floresta da Tijuca, mas em 1889 tem a proclamação da República, e aí o povo começa a ficar um pouco desinteressado aí na gestão ou em tomar conta da Floresta da Tijuca. E aí, em 1907, o reflorestamento ele é encerrado. Bom, de novo, eu vou pontuar aqui mais uns 2 ou 3 ou 4 pontos aí em termos de data, para depois a gente dar uma olhada melhor nas imagens do Parque Nacional da Tijuca. Bom, um ponto importante aí também é, em 1920, o rei Alberto I da Bélgica vem visitar o Rio de Janeiro e vai visitar a Floresta da Tijuca. Ele era montanhista, e aí ele resolve escalar a floresta, ou escalar o pico da Tijuca. Ele sobe o pico da Tijuca. E, obviamente, aí tem vários relatos que falam que foi um dia, enfim, que estava nublado, chuvoso, que ele não conseguiu ver muita coisa, mas achou muito legal, porque, obviamente, é uma floresta completamente diferente do que existe na Bélgica ou na Europa de uma forma geral. E dessa visita, ele sugeriu que fosse feita uma escada ou uma forma de acesso ao cume do Pico da Tijuca para que as pessoas que não fossem montanhistas ou escaladoras pudessem acessar o Pico da Tijuca. E aí, em 1928, o presidente Washington Luiz cria essa escadaria, ou manda fazer essa escadaria que hoje existe. Quem conhece, quem já foi ao Pico da Tijuca, sobe por essa escadaria escavada na pedra. Eu tenho uma foto para mostrar um pouco mais para frente. Bom, mais para frente a gente tem aí, em 1943, o Castro Maia, o Raimundo Ottoni de Castro Maia, é nomeado administrador da floresta. Ele também dá enfim, ajuda bastante na época da floresta, de organização da floresta, etc. E em 1961 é quando vira Parque Nacional, mas nesse momento ainda é Parque Nacional do Rio de Janeiro, e só em 1967 o Parque Nacional do Rio de Janeiro muda de nome para Parque Nacional da Tijuca. Bom, outras duas datas aí para finalizar. Em 1990 o parque declarado reserva da biosfera da Mata Atlântica, e em 1992 ele fica muito em evidência em função da Rio 92. Bom, isso é um pouquinho de história aí para o pessoal que gosta de história, e a gente vai mostrar aqui agora algumas fotos propriamente ditas do Parque Nacional da Tijuca. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Eu estou tentando só mudar aqui. Deixa eu ver onde é que o meu mouse foi parar. Bom, não sei. Estou com algum problema de mouse aqui, porque minha ideia era jogar a Thaisa para cima. Mas eu acho que, enfim, dá para ver. Normalmente eu vou deixar os dois aqui. Bom, vamos continuar então aí. Agora eu vou mostrar realmente um pouco mais da Floresta da Tijuca. E eu vou focar no setor Floresta da Tijuca propriamente dito. Como eu falei para vocês, a gente tem hoje setores diferentes, o setor Floresta, o setor Pedra Bonita e Pedra da Gávea, o setor Serra da Carioca, enfim. E como eu acabo frequentando mais e o que eu mais gosto é o setor Floresta da Tijuca, é o que eu resolvi falar. Aqui nessa foto a gente consegue já ver algumas montanhas interessantes. O mais alto de todos aí é o Pico da Tijuca, a gente vai ver mais à frente. Aquela pedra arredondada para a esquerda é a Pedra do Conde, mas isso eu vou mostrar para vocês já em um pouco mais de detalhes.
Antes, eu queria mostrar para vocês uma carta topográfica. Engraçado, estou com algum problema aqui no mouse. Por que será? Agora eu não consigo ler os comentários. Essa carta daí, eu estou com a descrição aqui do pessoal. Quem fez foi... eu tirei do site longocurso.com.br. Eles têm umas cartas topográficas muito legais e aqui é para mostrar para vocês um pouquinho da carta topográfica mesmo do Parque Nacional da Tijuca. Essa aqui é a parte central toda que a gente vai falar agora, e as fotos que eu vou mostrar, ou que eu vou comentar aqui, elas são mais focadas nessa região, e eu vou meio que conduzir como se fosse uma trilha que eu costumo fazer, uma parte da trilha que eu costumo fazer com o Matheus, com a Laura, enfim, que a gente faz com alguma frequência. Aqui embaixo, ó, a gente tem um zoom, ou seja, um detalhe maior, e é como a gente vai começar. Não sei se vocês conseguem visualizar direito aí, mas aqui a gente consegue ver a entrada do Parque Nacional da Tijuca. Aqui tem a Pedra do Conde, aqui um pouco mais acima, não sei se o mouse vocês conseguem acompanhar. Aqui a Capela Mairinque, que a gente vai ver. Enfim, a entrada do parque é por aqui. E o que eu vou mostrar para vocês agora são algumas fotos fazendo justamente essa sequência de como se a gente estivesse fazendo a trilha. Bom, e depois a gente volta também se tiver alguma dúvida nisso. Aqui, de novo, a entrada do Parque Nacional da Tijuca, né? Ou seja, a entrada do setor Floresta da Tijuca do Parque Nacional da Tijuca. Para quem não conhece, isso está localizado no alto da Boa Vista e a gente chega lá através do... Enfim, a gente chega na Praça Afonso Viseu e de lá a gente tem acesso à entrada do parque. No momento, em função dessa questão toda de pandemia, o parque ele está fechado, não para as pessoas, mas para carros. A gente não pode acessar de carro, então a gente tem que deixar o carro estacionado na praça ou em qualquer outro lugar nas proximidades. Normalmente, ou seja, numa situação normal, a gente pode entrar, inclusive ir para locais mais longe dentro do parque, até onde a gente pode ir de carro, para começar mais rapidamente a fazer as caminhadas propriamente ditas. Bom, vamos lá. Quando a gente entra no parque, logo a gente chega num local chamado Estacionamento da Cascatinha. Nesse estacionamento eu gosto muito dessa fonte, que tem esse leão ali saindo água, nessa banheira grande, e ali a gente tem esse azulejo, é um mapa simplificado da floresta, com vários atrativos da Floresta da Tijuca, e ali a gente, e é feito, enfim, de azulejo, é super bonito, é antigo também, 1943 a 1946, enfim, já mostra ali várias coisas que a gente vai ver hoje. Então, se vocês olharem lá no canto superior esquerdo, tem ali a indicação do Bico do Papagaio, mais para o lado direito superior tem o Pico da Tijuca, enfim, tem alguns locais, a Pedra do Conde mais à direita, a Capela Mairinque aqui mais abaixo, então, e a entrada propriamente da Floresta da Tijuca aqui no canto inferior direito. Então, é uma foto que eu gosto de mostrar porque eu acho bem bonita, esses azulejos eu acho muito bonitos. Bom, logo em frente a isso, a gente tem ali a Cascatinha Toné, né? Em homenagem ao Toné, o pintor que veio para o Brasil naquela missão artística francesa, e eu coloquei aqui a ilustração do Rugendas para mostrar, né, o que é exatamente, né? Então ali a gente tem na época ainda em que o Rugendas teve 1835, né, essa ilustração, e aí a cachoeira a Cascatinha Toné nos dias de hoje, né, por assim dizer. Claro que o volume de água aí, ele vai ter, às vezes está maior, às vezes está menor, obviamente em função de chuvas e etc. Bom, aqui uma outra foto da mesma Cascatinha, e assim, se vocês procurarem na internet, tem diversas fotos muito legais. A gente aqui, da onde a gente está vendo, um pouco mais para trás, tem uma ponte, então tem umas fotos muito bonitas em que a pessoa está embaixo da ponte, tira a ponte com a Cascatinha, enfim, é algo realmente muito bonito. Bom, saindo dali, o que eu costumo fazer? A gente sai, na realidade, saindo da entrada mesmo do parque, a gente pega uma trilha chamada Trilha dos Estudantes, ou Trilha do Estudante. Essa trilha, ela chega no estacionamento da Cascatinha, mas ela tem uma bifurcação antes que vira a trilha do Mirante da Cascatinha.
que é esse trecho de trilha aí que eu vou mostrar para vocês algumas ilustrações, algumas fotos. Então, o Mirante da Cascatinha, a gente sobe e consegue ver justamente a Cascatinha Toné lá de cima, da frente. E aí a gente tem uma visão muito bonita da Pedra do Conde, que está logo atrás, e também do Pico da Tijuca e Tijuca Mirim. Então, esse aqui é o Mirante da Cascatinha. É um visual super legal, é um deck de madeira. Agora está fechado em função de evitar aglomerações, mas é um local muito bonito, muito visual. Então aqui a gente consegue ver a Cascatinha mais aqui na frente, bem no meio, né, da foto. Essa pedra mais arredondada à direita, já quase saindo da foto, no canto direito, é a Pedra do Conde. E que conde é esse? É o tal Conde Gestas, é o cara que veio para o Brasil em 1810 e começou a plantar café e começou a derrubada da floresta para plantio de café. E ali a gente tem esse maiorzão ali, é o Tijuca, né, o Pico da Tijuca, que a gente vai ver uma outra foto ou duas fotos dele mais aí à frente. E aí, assim, é muito interessante porque a vegetação é bem fechada, né? Isso não é uma mata primária, porque ela foi reflorestada, replantada, mas ela já, de fato, assumiu o local, né, dela e dominou de novo ali a vegetação. Apesar de a gente encontrar várias áreas em que existe sempre um manejo ali, ou áreas de reflorestamento, enfim. Vale falar também, isso eu lembro, como eu falei, eu comecei a fazer caminhada na floresta por volta de 1990 ou coisa parecida. E na época, e eu não lembro exatamente quando, mas aconteceram chuvas muito fortes e vários locais a gente teve desmoronamento em que as árvores todas foram arrancadas. Eu lembro muito na época que eu comecei a fazer atividade em que a trilha que a gente ia para o Bico do Papagaio, que eu vou mostrar a foto do Bico do Papagaio, era uma trilha que tinha duas, assim, mas eram espaços grandes mesmo, sei lá, de 50 metros de distância no meio da trilha que você passava e não tinha mais nada, porque tinha erodido tudo, né? Pedras gigantes deslizaram. Isso, obviamente, acaba acontecendo em épocas em que tem muita chuva, enfim, em alguma condição que favoreceu a isso, mas, tirando isso, é uma mata realmente bem fechada. Uma característica interessante é que a gente tem algumas vegetações diferentes, alguns tipos de vegetação diferentes também. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu passar. De novo, eu não estou olhando comentários, tá, gente? Depois eu paro para olhar os comentários. Bom, aí o que a gente faz? Pegando essa trilha, como eu falei para vocês, a gente saiu lá de baixo dessa região da Cascatinha, né? Subiu, chegou aqui e depois continua a trilha. A trilha continua, inclusive, assim, é muito legal porque um trecho da trilha. Esse aqui é o Morro do Visconde, esse é onde a gente está. Mas tem um trecho da trilha para frente que se chama Trilha do Mateus. Mateus, na realidade, é um dos 7 escravos que trabalharam no reflorestamento. E então o caminho, na trilha do Mateus, é caminho do Mateus. E como meu filho é Mateus, eu sempre falava para ele quando ele era menor: Mateus, a gente vai no seu caminho. E tem um bloquinho, que eu espero que não esteja lá, um bloquinho de concreto ou coisa parecida, enfim, de alguma coisa de pedra, talvez, tinha as iniciais CM, né, Caminho do Mateus. Então era uma forma de incentivar o Mateus aí e chamar os amigos dele também, né, os coleguinhas ali de turma e etc., a mostrar o caminho do Mateus, né? Então isso é bem legal e interessante. Bom, seguindo esse caminho, hoje a gente tem uma bifurcação à esquerda em que a gente desce e vai até o Museu do Açude. É um museu que vale também a visita, é muito legal, e tem muitas coisas ali históricas. Enfim, a última vez que eu fui não estava tão preservado, infelizmente, mas é um local bem interessante. Então, assim, quando eu vou com as crianças, o que a gente acaba fazendo é, de repente, faz um piquenique no Museu do Açude, depois volta para a trilha. Aí vai depender, obviamente, da quantidade de pessoas e da idade das crianças que estiverem na trilha, né? Isso aí a gente vai regulando de acordo com o tempo, né, de caminhada, com quem estiver na trilha e etc. Bom, então esse é o Museu do Açude. Então a gente vem pela trilha, desce bastante, vai até o Museu do Açude, entra no Museu do Açude, ou na área do Museu do Açude, por um determinado caminho, e aí passa lá por dentro e volta para a trilha, ou volta subindo a trilha por um outro caminho. Esse outro caminho, ele passa no alto do Cruzeiro, que é uma espécie, no meio da mata, mas é no cucurucozinho ali do morro, é um morro mais baixinho, mas tem esse cruzeiro aí.
Então, a gente passa por aí e aí continua a trilha descendo. Tem, obviamente, algumas bifurcações, etc., e a gente acaba saindo no asfalto, numa bifurcação, hoje um pouco mais abaixo, porque a trilha foi modificada recentemente, mas você sai numa bifurcação em que é para a saída da floresta ou para você ir para o restaurante dos esquilos, ou você, enfim, voltar em direção ao centro de visitantes e ao meu recanto e etc. O que eu faço com o Matheus, geralmente, com a Laura, é a gente voltar, porque senão vai ficar uma trilha muito grande. Mas nesse ponto, e hoje eu não vou mostrar foto disso, você tem a possibilidade de ir para a Cova da Onça, enfim, para outros lados do parque. O que eu vou mostrar aí é mais um retorno. Nesse retorno, a gente passa por esse local que é o meu recanto, que é uma mega área de piquenique, churrasco, etc., que hoje, em função da Covid, está proibido, está suspenso, então você chega lá, passa por lá, não tem ninguém, né? E passando por lá, você pega uma trilha que vai para o centro de visitantes, que também está fechado atualmente em função da Covid. Mas é um local muito legal, tem um museu muito interessante, e é onde a gente tem uma parceria legal com o parque, porque a gente já fez vários workshops lá dentro. Eles têm uma sala de convenções, cabe umas 50 pessoas, a gente já deu muito workshop lá, já fez vários eventos ali. É um local bem legal, realmente. E aí eu até não botei foto, mas tem ali uma coisa que eles chamam que é o horóscopo dos animais. Então tem lá, enfim, como se fosse um horóscopo, mas com os animais. Cada signo seria, na realidade, um animal e tem as características dos animais, etc. É bem legal para as crianças, realmente. E aqui, da onde essa foto foi tirada, eles têm várias colmeias de abelhas que não tem ferrão, né? Abelha... Agora esqueci o nome da abelha. Jataí, se não me engano, enfim, várias abelhinhas que são abelhas sem ferrão. Então também é interessante para mostrar para as crianças. Bom, voltando um pouco, a gente tem uma trilha que chega num estacionamento, numa área também de convivência, e logo ao lado a gente tem a Capela Mairinque, que é um outro ponto muito bonito também. Nessa capela, se não me engano, agora eu posso falar besteira, mas tinha um quadro de Portinari, se não me engano, que aí foi roubado, depois devolvido, enfim, acho que não está mais lá. Mas, enfim, a Capela Mairinque aí, muito bonita também. Bom, nessa área que eu falei, que é a área ali do playground, a gente tem o início da trilha que vai para a Pedra do Conde, que é um outro ponto interessante. Já levei o Matheus lá em cima, é uma trilha um pouco mais longa do que essa outra que a gente fez até esse momento aqui nessa apresentação. Tem um trechinho um pouquinho mais esquisito, mas que é tranquilo de passar. Esquisito em que sentido? É uma pedra em que você acaba tendo que se segurar um pouco mais na pedra, etc. Mas é um trecho curto. E com criança é fácil da gente levá-las, empurrá-las ali para cima, até porque elas têm menos receio de uma forma geral. Mas a Pedra do Conde é essa daí, tem chamava Pedra Redonda antes e depois foi renomeada como Pedra do Conde. Da Pedra do Conde, na realidade, antes da Pedra do Conde, a gente tem uma bifurcação à direita em que a gente vai para o Alto da Bandeira. Né? É um local em que, na época, era hasteada a bandeira do Brasil. E aí, a gente retornando para a trilha, descendo da Pedra do Conde, a gente vai em direção a uma outra montanha que eu não achei nenhuma foto legal para colocar, chamada Anhanguera. Ela é mais feia porque não é uma montanha, assim, não tem um cume propriamente dito, e ela é toda cheia de eucaliptos. Então, assim, não é tão visualmente bonito, mas obviamente faz parte do caminho e é legal. E descendo a trilha, a gente chega na Estrada do Excelsior. Infelizmente, ali é um local que, eu não sei como é que está agora, mas, assim, tinha problema, um pouco mais isolado, menos gente frequenta, teve problemas de roubos, assaltos ali. Espero que isso não esteja acontecendo normalmente, mas é um local que é bem bonito. A gente tem uma vista da Zona Norte ali muito bonita. Então, isso aí é uma parte do Mirante do Excelsior, que nesse caso daí é uma estradinha mesmo, que não está conservada, ela está fechada para acesso a carro. Mas você caminha até ali. E aí, na realidade, eu não vou mostrar isso hoje, mas tem uma subida na trilha ali em que a gente passa por um local chamado Caveira, que eu brincava que quem assistiu Bruxa de Blair anos atrás, que era a casa da Bruxa de Blair ali, e aí você segue para o Andaraí Maior. E do Andaraí Maior você consegue se conectar, na realidade voltando na trilha, para subir o Tijuca Mirim e o Tijuca, subir pelo outro lado. Mas faz tempo que eu não vou para essas bandas dali, porque, enfim, a gente não sabe como é que está a situação ali em termos de segurança, né?
Bom, mas voltando um pouco mais pela estrada do Excelsior, a gente tem uma trilha à direita, né, já que a gente está voltando em direção ao Barracão, que é a parte de administração do parque, em que a gente sobe para a Cachoeira das Almas, que é essa daí. Então é um outro ponto de visitação e um ponto que a gente pode se refrescar durante aí os dias mais quentes. Então a gente sobe para a Cachoeira das Almas e a gente consegue se conectar depois da Cachoeira das Almas com uma trilha que vai até o Lago das Fadas. Esse é um dos recantos diferentes, você vê com espécies exóticas e etc., que o Glaziu, lá na época da gestão do Scragnoli, fez. Né? Eles montaram essas áreas diferentes aí. Também tem uma área de piquenique ali, enfim, tem algumas coisas bem bonitas e bem interessantes. Então, aqui a gente já está na beira da estrada de novo, se quiser continuar pela estrada, ou a gente consegue ter uma outra trilha que ela vai se conectar com o restaurante A Floresta. Né? Então, é um outro ponto turístico. Hoje, eu acredito que esteja fechado também, não tenho certeza, em função da pandemia. Bom, mas basicamente, enfim, chegando aí nesse local, a gente consegue, pela estrada mesmo, seguir um pouco mais até uma área que é a área final em que os carros chegam, quando está aberto para carros, que é o Bom Retiro. Bom Retiro é uma área, enfim, grande, tem playground também, local para churrasqueira, para mesinhas de piquenique, etc. E ali a gente começa as trilhas que vão para o Pico da Tijuca, Tijuca Mirim, vão para o Platô do Archer, vão para o Pico do Papagaio e o Cocanha. Então são as principais aí, as principais montanhas ou os principais picos que a gente tem nessa parte do parque. Né? Então, ou seja, na realidade você vê que dá para fazer muita coisa, muitas atividades. E tem várias outras trilhas que a gente não vai nem conseguir falar hoje, porque hoje a ideia não é ser tão longo, tão extenso como a gente fez no último Papo Outdoor. Estou vendo aqui alguns comentários. O Abelardo aí do Dicas de Trekking, aliás, quem não conhece, segue o canal dele também, que é muito legal. Ele falou que realmente o Andareia Maior não tem uma vista muito bonita no cume. Então, eu também concordo, é mais fechado, não é muito bonito. Mas, enfim, faz parte aí do trajeto e é um cume realmente que vale a pena, se não tiver com problemas de questão de segurança e etc. Vamos lá. Então, aqui, seguindo viagem, ou seja, eu estou, de novo, seguindo um roteiro aí, basicamente. A gente tem aí as plaquinhas indicando o Morro do Archer, Tijuca Mirim, Pico da Tijuca, Bico do Papagaio, Morro do Cocanha. A entrada é toda a mesma, só que a gente anda um pouquinho e ali já bifurca. Nessa bifurcação a gente tem Morro do Archer para um lado, Bico do Papagaio para um lado e Morro do Cocanha para um lado. Para o outro lado, Tijuca e Tijuca Mirim. Então a gente tem duas direções aí a seguir, eles são distantes, vamos dizer, um do outro. E eu queria mostrar para vocês essa placa de escrito Pico da Tijuca aí, que tem essa pegada, tá vendo? É uma pegada amarela e preta, e essa daí é o símbolo da Transcarioca, que é a primeira trilha de longo curso feita aqui no Brasil. Não vou falar sobre isso hoje, mas ela passa pelo Parque Nacional da Tijuca, né? Então, depois, inclusive, a gente pode combinar um papo outdoor com o pessoal que cuida realmente da Transcarioca para poder falar sobre isso. Então, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários que a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Bom, aí à direita, essa ilustração, essa foto, é dessa escada que eu falei para vocês, que foi esculpida na pedra no governo de Washington Luiz, para que facilitasse o acesso ao cume do Pico da Tijuca. Né? Então, esse é o trecho final de degraus em pedra, esculpidos na pedra, um gneiss, essa pedra, e ela tem esses corrimãos aí de corrente. Na realidade, vários já estão, enfim, foram corroídos e caídos, etc., mas ele continua lá. Então, em alguns trechos, né, que caiu, passa por cima do degrau, você tem que pular e etc., mas estão lá. E aí a gente chega no cume do Pico da Tijuca, que é o pico mais alto do parque, a montanha mais alta do Parque Nacional da Tijuca. Tem 1.021 metros de altitude. Tem alguns locais que falam 1.022, alguns 1.021. Enfim, estou assumindo aqui que tem 1.021. Eu sempre brinquei, porque lá em cima tem um bloco de concreto que tem 1 metro de altura. Então ali deve ser para ficar em 1.022 metros, você sobe em cima desse bloco de concreto. Bom, aqui está uma foto muito bonita do Pico da Tijuca. Né? Então, de novo, lá de cima você tem uma visão, enfim, 360 graus do Rio de Janeiro todo, é bem bonito.
e vale realmente a pena quem tiver a oportunidade de conhecer, não só o Pico da Tijuca, mas a Floresta da Tijuca como um todo. Vamos lá. Aqui é uma outra foto, ou seja, de um ângulo um pouco diferente. A gente tem o Pico da Tijuca, que é o maior, e aqui abaixo a gente tem o Tijuca Mirim. O Tijuca Mirim, na realidade, você chega, enfim, quase chegando lá em cima do Tijuca, né? Antes dessa escadaria de pedra, você tem, no sentido de trilha subindo, você tem uma bifurcação à esquerda, uma saída para a esquerda, em que você caminha mais um pouco, desce um pouquinho e chega no Tijuca Mirim. E aí você tem uma vista fantástica, enfim, do Rio de Janeiro também desse lado aqui, mas também do próprio Pico da Tijuca. Então é outro ponto muito legal. E lá atrás, não sei se vocês conseguem ver do lado esquerdo, né? Tem um montinho assim de pedra que é o Bico do Papagaio, que a gente vai ver, inclusive, agora. Então, lembrando só o que eu falei aqui, a gente bifurcou na saída do Bom Retiro para o Pico da Tijuca, Tijuca Mirim, e por outro lado a gente tem o Bico do Papagaio e Cocanha. Então, esse aqui é o Bico do Papagaio, é a foto ou o local que eu acho mais bonito, a visão dele mais bonita. Bom, a trilha tradicional, a trilha principal do Bico do Papagaio, é uma trilha que chega não desse lado que a gente está vendo a foto, mas chega pelo outro lado. Chega ali na altura das pessoas, ali na pedra. A gente chega naquela altura um pouquinho para trás, naquela vegetação, você anda um pouquinho, chega nesse platô que você tem uma vista muito bonita. E o que acontece? Existe uma outra trilha alternativa que ela é mais puxada, mas é bem menos frequentada. Eu não sei nem se ela está aberta de fato, mas eu fiz muitas vezes, é a trilha pela Serrilha. E aí, Serrilha porque ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você chega nesse ponto para tirar essa foto, nesse visual bonito, depois desce um pouco, enfim, aí sobe, passa ali por uma passagem, que será uma passagem do inferno, que a gente fica ali realmente mais exposto, né, aquele bem no biquinho do lado direito ali, e aí contorna e sobe pelo outro lado. Bom, é muito fácil de chegar nesse ponto em que as pessoas estão aqui na foto. Porque você chega ali tranquilamente andando. Só que para chegar de fato lá no cume, você tem um trecho ali, sei lá, de 2 metros ou 3 metros, sei lá, em que não tem corda. Geralmente as pessoas que querem subir botam uma corda e sobem por uma corda fixa. Então dá para chegar no cume, mas a grande maioria das pessoas não chega no cume, no cucurutuzinho, fica só ali nessa parte próxima, né, em volta, mas que de qualquer forma tem uma vista fantástica. E lá atrás o que a gente tem toda é Barra da Tijuca, enfim, a Zona Oeste para lá toda. Essa montanha logo atrás, no plano logo atrás, que é só verde, ou seja, que não tem realmente um cume de pedra aparecendo, já é o Cocanha. O Cocanha, ele está exatamente atrás do Bico do Papagaio. Então, na trilha, a gente vem pela trilha e aí chega numa bifurcação, que vai para a direita o Papagaio, para a esquerda o Cocanha. E o legal é que eu não vou falar hoje sobre isso, mas descendo para o outro lado do Cocanha, você consegue descer tudo e chegar lá na Cova da Onça e retornar. Então, dá para realmente você fazer um mega circuito. E lá atrás, à direita, já próximo do mar, a gente tem a Pedra da Gávea, que dá para ver daqui também. Ou seja, basicamente a gente vê também aí o Rio de Janeiro praticamente todo. Assim, aqui eu vou falar de equipamentos, então, só rapidamente sugestão de equipamento. Bom, gente, eu estou com algum problema aqui no meu mouse, então eu não estou conseguindo. Deixa eu tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver uma coisa. Que coisa curiosa e estranha. Eu não estou conseguindo alterar aqui as telas. Problemas técnicos acontecem, né? Como a gente faz ao vivo. Bom, o Pasquale está perguntando aqui se as trilhas são demarcadas ou se necessita guia. Não, a grande maioria delas são bem demarcadas, tem setas, etc. E você pode baixar track log, etc, etc. Então, mas são bem demarcadas. Mas se você vier para o Rio, me chama que a gente vai fazer caminhada juntos. E... De novo, gente, desculpem aqui, mas por algum motivo eu não estou conseguindo ver os outros comentários para cima. Que estranho. Daqui a pouco o mouse volta. Bom, beleza, vou continuar então do jeito que tá, porque não tem jeito. Então, se não tem jeito, vai assim.
Vamos lá. Então, isso basicamente é o que eu queria mostrar para vocês. A Floresta da Tijuca ela é muito maior do que isso, assim, em termos de atrativos, de o que fazer. Eu mostrei para vocês um pedacinho muito pequeno dela, e é a parte, como eu falei, que eu gosto mais enfim, de passear por lá, de fazer trilhas por lá. Como eu falei, você tem toda a parte ali de... não só dentro desse mesmo setor, você tem muita coisa ainda para ver, para fazer, você pode, enfim, caminhar lá todo dia que você vai achar um negócio diferente, uma trilha diferente, mas além disso você tem os outros setores também que são muito legais, tipo Pedra Bonita é bem acessível, bem fácil de ir, eu acho que agora está fechado durante o final de semana, só está aberto durante os dias de semana, mas aí é só entrar também no site do próprio Parque Nacional da Tijuca para ter essas informações. Bom, e como a gente sempre fala aqui de equipamentos também, o que eu queria mostrar para vocês são algumas sugestões / recomendações. Aqui a gente está falando de Floresta da Tijuca, são atividades que a gente chama de day hike, são as caminhadas de um dia apenas. E essas caminhadas, elas, ou seja, a gente não vai acampar, não vai nada disso. Então, a gente precisa levar, obviamente, uma mochila e algumas coisas dentro. E aí, na hora que eu estava montando essa apresentação, eu lembrei de um vídeo que eu fiz recentemente, que inclusive eu deixei na descrição aqui no YouTube, logo após o texto tem o link desse vídeo, que é o vídeo sobre os 10 itens essenciais para você fazer qualquer tipo de atividade ao ar livre. Claro que existem vários outros itens que a gente vai utilizar em outras situações, mas os 10 itens essenciais, eles são divididos em alguns grupos. Então, é apenas para lembrar, e alguns deles eu vou falar aqui o porquê disso, né? O primeiro é comida, obviamente. A gente sempre levar um lanche de trilha, que, enfim, muita gente acaba levando barra de cereal, barra de proteína, mas faz um sanduíche, leva uma fruta, um biscoito, enfim, o que você achar que deve. Muitas vezes as pessoas saem para fazer a trilha sem nada e acaba que a trilha é mais longa do que imaginavam, passam mal de hipoglicemia, alguma coisa. Então, é sempre fundamental a gente levar um lanche de trilha e leva uma barrinha extra, leva alguma coisa extra para que, se apertar a fome ou se precisar compartilhar com algum amigo, a gente tenha o que compartilhar. O segundo ponto importante da gente levar, que é essencial, é água. A gente viu que tem água no parque, a gente tem alguns rios, riachos, enfim, tem água. A gente pode pegar água? Pode, só que aí é importante a gente levar algo para purificar a água. Então a gente recomenda levar uma cartelinha de clorim, porque se você for pegar água, você precisa descontaminar a água. Por mais que ela pareça pura e cristalina ali, pode estar contaminada, enfim, algum animal que morreu mais acima, ou que, enfim, usou ali, ou foi ao banheiro próximo do rio, enfim, a gente nunca sabe. Então, um sistema de hidratação pode ser um reservatório tipo um Camelback, pode ser uma garrafa, enfim, algum reservatório para água, já leva a água de casa, obviamente, e leva uma pastilha, uma cartelinha de clorim. Vale lembrar também que, no caso do clorim, a gente precisa aí de mais ou menos 30 minutos para que enfim, a água seja de fato purificada, para que os micro-organismos sejam mortos ali, que acabe com eles todos. Então a gente precisa desse tempinho, então tem que se programar também. Eu acabo levando sempre o reservatório de água e levo uma garrafa que eu uso para colocar um repositor de eletrólitos, alguma coisa, porque como eu transpiro bastante, é sempre legal. Kit de reparos, na prática a gente não tem muito o que reparar, mas eu sempre levo comigo uma ferramenta multifuncional. Estou até com a minha aqui, não sei se vocês vão ver direito, porque está pequeno, mas isso aqui é um daqueles canivetes da Leatherman, que aí tem uma faca, tem, enfim, um serrotezinho, algumas coisas, e eu já tive que, várias vezes, não, algumas vezes, mas eu sempre falo isso, né? Várias vezes é que eu sempre falo, eu já usei o alicate para arrumar o meu bastão de caminhada, por algumas vezes, ou, enfim, poucas vezes eu tive problema num bastão mais antigo meu e precisei reparar, né? Então isso é importante levar, eu gosto de levar uma ferramenta dessas multifuncionais, e um silver tape é sempre bom. Eu tenho silver tape enrolado sempre no meu bastão de caminhada, já dei até essa dica no 365 Tips, para que em caso de necessidade de alguma coisa, desde que a bota estragou e você pode enrolar o silver tape ou qualquer outra situação. Kit de primeiros socorros, por mais que seja uma caminhada curta, é sempre legal ter. É claro que vai ser um kit menor do que o que você vai usar numa expedição maior e etc. E também alguns itens de emergência, que é sempre legal levar. Ali eu coloquei, por exemplo, já está na parte de abrigo, como um cobertor de emergência, que está dentro dos itens de emergência. É uma caminhada curta, mas vai que você se perde, já vai que cai à noite, enfim.
A gente sabe que tem casos de pessoas que acabam se perdendo nas trilhas. Hoje talvez não seja tão comum, mas pode acontecer. Então é bom sempre ter alguma forma de se abrigar melhor. E nessas trilhas curtas, um cobertor de emergência, um saco de emergência vai funcionar muito bem. Bom, iluminação é outro ponto muito importante da gente levar. Eu prefiro sempre lanternas de cabeça às lanternas de mão, e sempre com pilhas extras. Na verdade, isso é um kitzinho que já está na minha mochila. E aí é o que eu sempre falo, mesmo numa caminhada de um dia, pode ser que você atrase, que alguém do seu grupo se machuque e o grupo vai ter que andar mais lentamente, então pode acabar ficando de noite. E lembrando que dentro da floresta, chega uma hora em que o sol começa a cair ali no horizonte e já fica mais escuro do que se você estivesse ali na praia, por exemplo. Então fica escuro ou antes, ou mais rápido. E outra coisa, eu não falei, não mostrei, mas a gente tem um circuito de cavernas na Floresta da Tijuca que são muito legais também. Então, se você for para o lado das cavernas, a lanterna de cabeça vai ser muito importante. Bom, em relação a vestuário, eu não vou entrar em detalhes de que leve um calçado assim, de novo, eu estou falando de itens essenciais. E uma das coisas essenciais é você levar uma jaqueta impermeável, porque o tempo vira, não necessariamente vai chover, mas se chegou no cume de uma montanha dessas, que não são cumes muito altos, a gente está falando de a mais alta com 1.021 metros, mas eventualmente o tempo vira, começa a ventar frio e você tem como se abrigar, como se proteger. Ou o tempo vira e começa a chover, você tem uma jaqueta de chuva. E claro, para dias e épocas do ano um pouco mais frias, você ter uma jaqueta de fleece ou alguma coisa também pode ser interessante. Bom, o abrigo eu já falei para vocês, é o cobertor de emergência, que já estaria dentro dos meus itens de emergência, mas como itens essenciais está aí. Vale um parênteses aqui importante, é o seguinte, quando a gente fala dos 10 essenciais, isso é uma terminologia que foi criada, e eu falo até nesse vídeo que eu deixei aí na descrição, lá pelo pessoal da costa oeste dos Estados Unidos, na década de 30, se não me engano, e os 10 essenciais, na realidade, não incluem a parte de comunicação que eu inseri, e incluem uma parte que eu tirei especificamente aqui, que é a parte de fogo, né, de você poder ter a possibilidade, enfim, ter a habilidade ou a possibilidade de fazer fogo, para você fazer uma fogueira, alguma coisa. Em parques nacionais e áreas, enfim, de preservação, é proibido você fazer fogo. Então, eu tirei daí para, obviamente, evitar qualquer confusão e interpretação equivocada, mas só para vocês entenderem, se vocês forem olhar realmente o que são os 10 essenciais, que são os 10 essentials, vocês vão ver o fogo ali dentro, não vão ver a comunicação. Mas depois, para quem não assistiu, assistam a esse vídeo que está na descrição aí no YouTube, que eu explico direitinho e dou alguns outros exemplos. Bom, proteção solar, boné, chapéu, bandana, sempre importante. Camisa de manga comprida, eventualmente, ele entra em vestuário, mas faz parte da proteção em relação ao sol, também é interessante. Protetor solar, protetor labial, tudo isso faz parte aí da nossa proteção em relação ao sol. A navegação, né, para quem gosta, aí o Pasquale até perguntou da questão de se é fácil de, enfim, caminhar pela floresta. É fácil, mas é sempre legal você ter, pelo menos para você conhecer e entender cada vez mais, uma carta topográfica, né, um mapa, uma bússola. De repente isso vai ser importante, interessante, até para você aprimorar as suas habilidades no que diz respeito a atividades ao ar livre. E aquelas cartas topográficas que eu mostrei ali no início, na apresentação, elas estão disponíveis para download lá no site, que eu esqueci o nome agora, porque eu ia apertar o botãozinho que eu não estou conseguindo apertar e mostrar, mas eu já volto nele lá para falar para vocês. É o longocurso.com.br, se não me engano. E, por fim, comunicação. A comunicação não só o celular, mas eventualmente tem áreas ali que você não vai ter sinal de celular, mesmo estando próximo à cidade, e é importante que você tenha algum dispositivo para comunicação. A gente tem aqui, como eu mostro sempre, o Spot Gen, esse aqui é o Spot X, Spot X, o Spot Gen 3, e o que chegou agora, recebi agora, o Spot Gen 4, que eu vou fazer um vídeo em breve para o canal. Muito legal, muito bonito o equipamento. Bom, gente, então assim, a ideia do Papo Outdoor hoje era essa, era um papo que era para ser mais rápido realmente em função de ser só eu falando. Geralmente no Papo Outdoor, quem nos acompanha, eu sempre trago um parceiro para falar sobre um tema, eu acabo ficando mais de mediador, entrevistador, por assim dizer, e hoje a ideia era eu falar realmente. Então, a ideia aqui... Ah, sim, esqueci de falar, vou mostrar para vocês, espera aí. Primeiro deixa eu mostrar mais de perto. Esse aqui é o Spot Gen 3, só para mostrar para vocês. Aqui o Spot novo, o Spot Gen 4. Esse aqui o
PotX. Não, Guilherme, pior é que não tem pilha no mouse, não. É o touchpad mesmo aqui do computador. Eu não sei, está dando algumas falhas. Eu vou mostrar para vocês aqui, como eu falei, eu gosto muito da Floresta da Tijuca, do tema Floresta da Tijuca. E eu tenho vários livros aqui, uns bem antigos. Só mostrar para vocês rapidamente. E não sei nem se vendem ainda, mas olha, esse livro aqui é de 1966, se não me engano. Deixa eu olhar aqui. Acho que é 1966, ou seja, 61 o parque foi... Deixa eu ver como é que eu melhoro a iluminação aqui. 61 o parque foi fundado. Olha, esse aqui é um livro de 66, Floresta da Tijuca. Depois, quem tiver interesse nessa bibliografia, é só mandar um e-mail. Deixa aqui nos comentários que eu coloco depois. Enfim, esse aqui já é um pouco mais recente. Deixa eu ver de quando é. Esse é de 95, já é bem mais recente, ó. Chama... A luz não tá boa, né? Floresta da Tijuca, Natureza e Civilização. Eu tenho dois outros livros aqui que são feitos pelo próprio parque, né? O Parque é Seu e Educação Ambiental no Parque Nacional da Tijuca. Tem um que eu já usei bastante, Trilhas do Rio. Não sei nem se ainda tem por aí alguma edição nova. Trilhas do Rio, bem legal. E Trilhas do Rio, na verdade, foi onde eu comecei a gostar da história do Parque Nacional da Tijuca. Esse livro daqui é do Pedro da Cunha Menezes, não é isso? E que foi, na realidade, Pedro da Cunha Menezes foi quem idealizou a Transcarioca, né? E esse livro me chamou muito a atenção, porque ele traz não só as trilhas, mas a história também ali por trás. Foi quando realmente eu me despertei, o meu interesse despertou nisso daqui. E aí ele cita muito um outro livro de um professor chamado Carlos Manes Bandeira, que é um livro maior, capa dura, esse aqui, que é bem interessante. Esse aqui eu acabei comprando num sebo, já tem algum tempo. E aí é muito legal, porque tem toda essa parte de história. Ele fala daqui todos esses personagens, vamos dizer assim, né? Todas essas pessoas que tiveram realmente alguma relação com a Floresta da Tijuca ou com a área, né? Então ele fala, por exemplo, ele detalha ali a parte de geologia, os rios, todos os rios, córregos e cascatas, a fauna e flora do parque, a parte de espeleologia, e aí fala a história do parque, fala de todo mundo que teve alguma propriedade no parque. Então, assim, é muito legal, realmente. E tem um livro mais recente, esse aqui eu comprei para ler com o Matheus, Lude na Floresta da Tijuca, a autora Luciana Sandrone. Ela é prima, provavelmente, de um amigo meu de infância, o Cristiano Sandrone, e é um livro muito legal. É uma história, na realidade, essa menina que ela meio que volta no tempo, né? Pelo menos na imaginação dela, volta no tempo para essa época, né? Essa época em que essa galera estava ali no reflorestamento da Floresta da Tijuca. Então é um negócio que vale realmente, a literatura que vale ser lida. Então fica aí a dica de literatura, e com certeza tem vários outros livros, mas esses aqui são os que eu tenho, os que eu uso para pesquisar e ler sobre o assunto. O Guilherme, quantos dias eu recomendo para visitar a Floresta da Tijuca? Bom, se você for fazer várias, assim, depende, mas tem muita coisa, né? Porque você vai fazer, tipo, só esse setor da Floresta da Tijuca, se bem que se fizer, tipo, dependendo do nível, né? Ou seja, de quanto você quer andar num dia, se ficar lá uns 2 dias nessa parte, você vê muita coisa legal, você vai ver as coisas principais todas, né? Você pode ir para um lado todo, essa parte do maciço todo, o Pico da Tijuca, Tijuca Mirim, Pico do Papagaio, Cocanha, essa região toda. Então acho que ali 2 dias você vai ver muita coisa. Claro que dá para ver mais coisa, mas vai ver muita coisa. Mas vai precisar de um outro dia para ir na Pedra da Gávea, por exemplo, né? Se quiser subir o Corcovado também, que sai do Parque Lage Corcovado, é outro dia de atividade, né, que aí já são um pouco mais distantes. Mas tem muita coisa para fazer, realmente é bem legal. E aí é o seguinte, se você vier para o Rio, obviamente me chama que a gente vai para a Floresta. Aliás, a gente tem dentro da comunidade do Discord uma das... Eu não sei como é que chama, um canal ali, que é Procurando Grupo, ou algo assim, não lembro como é que a gente colocou o nome, mas é isso, é para a pessoa, tô indo para tal lugar, alguém tá por aí, quer ir junto comigo também? Então é para trocar essas ideias e reunir pessoas. Beleza? Bom, gente, então é isso. Acho que por hoje é só. Eu já falei bastante. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só deixar aqui. Eu estou com esse problema desse mouse que vai e não vai, né, do cursor, então não sei se
tem alguma pergunta aqui para cima. Se tem alguma pergunta aqui para cima, se vocês puderem reperguntar aqui embaixo, eu agradeço. Não deixem de acessar aí o Gear Tips Club. Sim, a comunidade do Discord, ela é aberta para visitantes, tá? Os visitantes, eles têm limitação. Só quem é Gear Member, que é membro do Gear Tips Club, tem mais acesso, enfim, acesso a mais coisas. Mas, basicamente, você pode ver tudo que está acontecendo lá dentro se você entra apenas como visitante. Então, entra como visitante, vê se curte, aí, de repente, faz a inscrição no Gear Tips Club. Bom, gente, então, obrigado pela audiência de hoje. Compartilhem aí com quem vocês acham que pode gostar desse tema, né? Parque Nacional da Tijuca. E vamos ficando por aqui. Agradecer, obviamente, como sempre, a Thaisa e o Marcos. O Marcos está sumido aí, por enquanto, porque não é o horário dele. Mas agradecer a Thaisa e o Marcos de novo por... aí, o Marcos aí. Obrigado, Marcos. Obrigado, Thaisa, por interpretarem, ou seja, por a gente conseguir trazer mais pessoas que eventualmente não, enfim, são surdos ou têm algum tipo de deficiência auditiva para que possam participar com a gente do Papo Outdoor. Ok, gente? Então é isso. Obrigado. Vejo vocês em breve.